Uma certeza que bate no nosso coração ao ouvir este Evangelho é que nós temos dentro de nós mesmos o joio e o trigo. São duas sementes muito presentes na nossa vida. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, pede: recolhei o trigo no meu celeiro. Deus não quer saber do nosso joio, Ele quer saber do nosso trigo. Nós estamos aqui no terceiro discurso de Jesus, que é o discurso em parábolas no Evangelho de Mateus. A primeira parábola nós vimos no domingo passado, a parábola do semeador. Hoje nós estamos na segunda, terceira e quarta parábolas. Na segunda é a parábola do joio, a terceira a parábola da semente de mostarda e a quarta é a parábola do fermento. As parábolas que Jesus conta, comparações da realidade do reino de Deus, comparações com a realidade divina, a partir daquilo que as pessoas vivenciavam no seu tempo, a realidade agrícola. E nós vemos isto muito frequentemente nas parábolas, reflexões que Jesus contava ao seu povo. A parábola do joio e do trigo começa assim: o reino dos céus é como o homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. O joio, que é uma semente, é muito semelhante ao trigo. Dificilmente se poderia distinguir uma coisa da outra no seu nascimento após ter sido semeada. A planta trigo e a planta joio, ao nascer e ao crescer, elas crescem muito parecidas. São tão semelhantes que não se poderia distinguir uma da outra. A distinção se dá no momento da colheita, em que o joio tem uma semente escura e o trigo tem uma semente amarelada. Aí sim, na colheita, o agricultor consegue distinguir o que é a boa semente da má semente que não presta para o consumo humano. E a comunidade, o joio significa cisânia. Cisânia, nós lembramos de separação, semeado pelo maligno. E o mal existente no mundo, mostra esta parábola, que o mal existente no mundo não vem de Deus, mas foi o inimigo, o maligno, que o plantou. E a comunidade de Mateus, para a qual Mateus escreve, que pode ser para a nossa comunidade hoje também, queria separar os bons dos maus. Queria separar os bons discípulos daqueles que não eram bons discípulos. Criar separação. Separar o que é bom e o que é mal. Quando, na verdade, Jesus nos chama a atenção que todos nós temos a semente da bondade e, pela inclinação que nós temos por causa do pecado original, temos a concupiscência, que é esta semente da maldade. E os empregados, movidos pela emoção, diante do seu patrão, perguntam: queres que vamos arrancar o joio? E o dono do terreno toma uma atitude muito sábia e diz assim: não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo, deixai crescer um e outro até a colheita. E a colheita significa o dia do juízo, o dia do julgamento de Deus. Até lá, até esse julgamento, que se dará na segunda vinda de Jesus, é possível, durante esta vida que nós levamos, converter o nosso joio em um trigo. Converter aquilo que há de mal em nosso coração em coisas boas. O joio, como eu disse, representa este lado mal, este lado da maldade humana. E o trigo representa aquilo que nós temos de bom, de bondade. O Evangelho faz questão de dizer que era boa semente, antes de dizer que essa semente boa era o trigo. O maligno, ele semeou o mal no meio do bem. E esse mal semeado no meio do bem é tão difícil de distinguir
que nós, às vezes, como diz São Paulo, fazemos o mal pensando que estamos fazendo bem. E o que fazer com o nosso joio, com o nosso lado mal? Recomenda-se que aceitemos, que acolhemos este lado perverso da nossa vida, os nossos pecados, reconhecer como nosso e procurar transformar o nosso coração através de um caminho de conversão. Nós temos aqui uma oposição entre a impaciência dos empregados e a paciência do dono que representa Deus. Temos, diz o Papa Francisco, que nós temos pressa de julgar. Nós temos pressa de classificar, por de um lado os bons e de outros maus. Isso é bem visível quando a gente assiste o noticiário em que alguém é suspeito de ter roubado alguma coisa e a gente diz, ele é mau. Bem, o lado bom é aquela pessoa que foi roubada. Esse é um cidadão, é uma gente boa. Nós temos essa facilidade enorme de classificar quem é bom e quem é mau. Ouvindo um vídeo que circulava, um homem que está preso, acusado de ter cometido um crime aqui em Francisco Aires há um tempo atrás. Será que só por ele estar preso, de suspeito, será que foi realmente ele que cometeu? Será que ele é mau? Tantas pessoas que estão presas inocentemente e que nós logo já fazemos um juízo dizendo, este é mau. Temos pressa, como diz o Papa, de julgar as pessoas. Mas Deus, Ele olha para o campo da nossa vida, de cada um de nós, com paciência, com misericórdia. Vê a sujeira e o mal, mas também a semente do bem e esperam que elas amadureçam. E uma coisa que nós precisamos ter em mente é que nós, nem o padre, nem o leigo, nem as freiras, nenhum de nós somos uma igreja de puros. Nenhum de nós é puro, que pretende julgar as pessoas antes do tempo, dizendo quem está salvo e quem está condenado. Nós não temos esta capacidade, nós não temos esse direito de fazer tais coisas com as pessoas. Dizer quem é bem, quem é do bem, quem é do mal. Somente Deus conhece o interior do ser humano. Nós poderíamos dizer que o pior ser humano de hoje, pela paciência e misericórdia de Deus, pode ser o exemplo de bondade amanhã. Diz a leitura da sabedoria, a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Devemos, antes de condenar alguém, de classificar esse é do bem e esse é do mal, pedir a misericórdia de Deus sobre a vida desta pessoa e sobre nós, para que aquilo que há de mal nela e em nós se transforme em algo de bem, para que possamos construir uma sociedade melhor. O trigo que aparece como boa semente é o mesmo material, é a semente que produz o material que se transforma no corpo do Senhor. É a boa semente que é cultivada no solo, que se transforma na Eucaristia, que se torna alimento para cada um de nós. E este alimento é que nos dá força para cultivar ainda mais o bem que há em nós e, por um caminho de conversão, expulsar o mal, a maldade que há no coração de cada um de nós. Nós poderíamos nos perguntar durante esta semana: o que tenho cultivado em minha vida? O bem ou o mal? A minha visão dos outros em relação às outras pessoas é pautada no julgamento, esse é bom, esse é mau?